Olá, bem-vindos ao 19º episódio do podcast Produtividade Consciente. Hoje estou à conversa com Elizabeth Tavares. Olá Elizabeth, como estás? Olá Luís, estou bem e tu? Também, estou muito bem, estou muito animado de estar aqui na conversa contigo. Elizabeth é jornalista de profissão. Fala-nos um bocadinho como é que chegaste a jornalismo e fala-nos um bocadinho do teu percurso. Bem, para já obrigada pelo convite para participar nesta iniciativa e neste podcast. Eu sou jornalista já há mais de 20 anos. A maior parte da minha carreira foi passada na agência Reuters, como jornalista e como editora adjunta. Portanto, sempre numa lógica de muita pressão, muito stress, muita adrenalina. Especializei-me em jornalismo económico e de mercados financeiros. E, entretanto, também já estive 5 anos no Expresso, onde escrevi também para a revista Exame. E, mais recentemente, já estou há quase 4 anos no grupo Global Media, estou no Dinheiro Vivo, escrevo no Diário de Notícias e no Jornal de Notícias. Portanto, há aqui um percurso por diferentes formatos, digamos assim, e diferentes formas de viver o jornalismo e também de comunicar com o leitor e de escrever as histórias e de contar as histórias. Como é que é o dia-a-dia de um jornalista? Bem, não é igual para todos, cada jornalista tem o seu dia-a-dia. Hoje, em todo o caso, é cada vez mais parecido com o que era o jornalismo de agência, enquanto que antigamente, como eu costumo dizer aos meus filhos, não é? No meu tempo, havia o jornalismo de agência e, portanto, um grande stress, tudo no momento, tudo ao segundo. Hoje, todos estão assim. Portanto, enquanto que antes, por exemplo, eu ia a um serviço, ou seja, ia cobrir uma conferência de imprensa e tinha depois os meus colegas dos jornais diários que me diziam vai escrever agora rápido, que é para eu, entretanto, já ir ler e poder preparar a minha peça para amanhã. Porque eu escrevia logo as notícias, enquanto que eles ainda iam, com tempo, escrever com calma para a sua edição que sairia no dia seguinte. Isso desapareceu e, portanto, hoje um jornalista, mesmo que trabalhe num jornal diário, salvo algumas raras exceções, também tem de imediatamente escrever para os sites. Portanto, hoje o ritmo é alucinante para os jornalistas em geral e há muito aqui a necessidade de dar logo a informação, sendo que com os telemóveis também há um bocadinho a corrida, até também devido à crise que o setor já há vários anos tem ultrapassado e à forte concorrência que as redes sociais, por exemplo, têm feito em matéria de conteúdos e de desvio de publicidade, acaba por ser muito importante ganhar aquilo que se chamam as notificações, não é? Que as pessoas recebem, os alertas nos telemóveis. E, portanto, há muito essa pressão. Para mim, em concreto, o dia-a-dia não é muito diferente daquilo que eu já conhecia no tempo de agência, sendo que, mesmo assim, hoje acaba por ser para mim menos estressante do que era, por exemplo, trabalhar na agência Reuters, em que acompanhava o mercado de capitais praticamente ao minuto e por isso acaba por ser hoje um bocadinho mais tranquilo, digamos assim. Como é que se lida de forma saudável com essa pressão? No meu caso, que é o que eu posso falar, sobretudo nos anos em que estava na agência Reuters, o que me ajudou bastante foi o desporto. Na altura eu praticava desporto de manhã, bem cedo, antes da família acordar, e depois à hora do almoço, quando estava no trabalho, praticamente todos os dias procurava ir ao ginásio. Não foi sempre regular, mas a partir de uma certa altura foi o que me ajudou bastante a ultrapassar algum stress. Hoje em dia, e nos últimos anos, fui conhecendo também e dedicando um pouco mais do meu tempo ao yoga, também à meditação e sem dúvida que hoje não dispenso muito mais do que grande esforço físico ou aquele grande esforço de ginásio que na altura para mim fazia sentido, tem vindo a evoluir e não dispenso sem dúvida a meditação, é crucial. Caminhadas também, caminhadas na rua, são também fundamentais para conseguir ajudar a gerir o lado menos positivo do dia-a-dia. Em termos de aplicações, gadgets, tecnologia, para além daquelas específicas da profissão, há alguma destas coisas que utilizes para melhorar o teu dia-a-dia, para aumentar a tua produtividade, para teres um melhor bem-estar?
Eu gostaria muito de dizer que sim e dar aqui uma série de dicas, mas não é verdade, não seria verdade. Basicamente, eu comecei no início da minha carreira por trabalhar em jornalismo de tecnologia e de telecomunicações. E hoje, sempre que posso, deixo o telemóvel em casa, tento desligar o computador imediatamente assim que acabo de trabalhar. Não tenho uma série de aplicações de mensagens no meu telemóvel já de propósito, não tenho qualquer notificação ou alerta ativo e, para mim, o objetivo é ter toda a minha atenção e foco no meu tempo livre para aquilo que eu desejo. E, portanto, não estar à mercê nem refém de outros inputs que acabem por me distrair e me levar essa atenção. Também é uma das formas que encontrei, há pouco também não referi isso, mas sem dúvida, é uma das formas que encontrei para conseguir estar muito mais tranquila e focada. E, sem dúvida, tem sido fundamental. E é fantástico teres dito isso, porque nós recomendamos isso na nossa formação de produtividade consciente e às vezes as pessoas pensam, não, isso não é possível, nós vamos ter que ter sempre o telemóvel connosco, temos que ter sempre as notificações, porque temos que estar sempre online. E eu tenho-lhes dito, não, ter a possibilidade de estar offline é uma espécie de novo luxo e só contribui para o nosso bem-estar. Nós ainda somos do tempo, e quem nos ouve também é do tempo, em que não havia telemóveis e nós vivíamos e encontrávamos, íamos jantar fora, íamos com os amigos ao cinema e não havia qualquer stress e por isso ainda bem que tu conseguiste encontrar essa tranquilidade e essa forma de estar e isso te ajuda. No teu espaço de trabalho, eu sei que jornalismo provavelmente não estás sempre no mesmo sítio, mas quando estás na tua secretária de trabalho, o que é que tu costumas ter em cima da secretária para trabalhar? Eu gosto de ter água, é comum ou uma chávena de chá ou uma chávena de café, mas habitualmente uma caneta e um bloco. Não dispenso ainda o papel, vou tomando notas, a minha agenda e pouco mais. Olhando aqui à volta, tenho ainda um gravador velhinho que ainda utilizo para gravar algumas entrevistas e até algumas notas mentais para que eu depois possa lembrar. E pilhas para este gravador, mas de resto é só isto. Não tenho assim mais, é uma secretária um bocadinho mais minimalista, digamos assim. Para além das dicas que já partilhaste, para as pessoas que nos estão a ouvir, assim uma dica para elas melhorarem a produtividade, uma coisa que tenha funcionado para ti? Bem, sobretudo estar em paz com aquilo que nós conseguimos fazer. E isso exige um nível de realismo que se calhar nem sempre estamos dispostos a aceitar. Eu levei alguns anos a de facto aceitar que a realidade é como é, no sentido de não podemos ter um dia de 48 horas, nem podemos fazer 48 mil coisas ao mesmo tempo. E sobretudo para quem tem família, e no meu caso tenho uma família monoparental, portanto sou mãe, estou divorciada já há vários anos, sempre mantive-me no ativo como jornalista a tempo inteiro, ao mesmo tempo que estava a educar 3 crianças ainda pequenas e portanto com toda a logística que é necessária, a atenção que são necessárias. E levou algum tempo até que eu aceitasse de facto que eu não era a super mulher. Eu penso que se há algo que eu posso dizer que fiz as pazes é com essa noção, é de que sou humana, tenho limitações, mas isso é positivo e posso gerir e esticar o meu tempo a partir do momento em que eu aceito o que é que eu sou capaz, o que é que eu desejo, afino as minhas prioridades em função dessa realidade, em vez de, não, eu consigo fazer isto e consigo encaixar e ainda consigo fazer aquilo. E às tantas isso repetido é um desgaste imenso, não fazemos nada bem, não é? Portanto, começa a afetar muito a nossa produtividade no trabalho, muito a nossa relação com os filhos e a atenção que podemos dedicar à família e a nós próprios, porque aí então há sempre um sacrifício, pelo menos na minha experiência, da própria pessoa e, portanto, não vale a pena porque esse custo vai-se pagar muito caro. Se algo que eu possa querer transmitir é isso, é de facto aquela noção de que é necessário aceitarmos e aceitarmos a nossa realidade e fazermos as pazes com isso, sobretudo, pacificarmos-nos. A partir daí, assim, já podemos fazer um plano que é minimamente coerente e objetivo. Porque eu sinto que um jornalista, e é uma atividade que eu nunca fiz e por isso tenho um certo desconhecimento, mas está propício a serem-lhe pedidas várias coisas ao mesmo tempo. O mundo está sempre a acontecer, há notícias sempre a acontecer e alguém vai ter que estar a escrever as notícias, está a escrever uma notícia, surge outra que pode estar a ser útil, ser dada. Como é que são estes desafios do jornalista, e neste caso, no teu caso, para resolver esta tentação do multitasking?
É curioso dizeres isso porque uma das coisas que eu sempre sentia, sobretudo depois de sair da Reuters e quando comecei a trabalhar já num ambiente e num formato como era o Expresso, que era um semanário, embora na altura já tinha também a experiência do Expresso Diário e começava a ter a experiência do site, é curioso porque eu sentia que estava sempre a perder notícias. Eu estava sempre a não conseguir dar as notícias e isso, de facto, levou-me a pensar se o jornalismo para mim era uma profissão ou era um vício, porque era um vício que alimentava algo ou uma falta, porque aquela noção de que a pessoa está sempre a perder e de que tem que estar sempre online e tem que ser sempre a primeira a dar as notícias na sua área, de facto isso é aflitivo, não é algo normal, é desequilibrado, sem dúvida. E, portanto, levou-me ali um tempo até acalmar-me e perceber que, de facto, a vida não podia ser assim e tinha de viver o jornalismo e tinha de viver a minha relação com a carreira de uma forma mais tranquila e equilibrada. Leva o seu tempo a percebermos um bocadinho destes mecanismos que temos, e estou a falar apenas no meu caso, claro que é aquele que eu também conheço aqui, mas, de facto, é mesmo isso que estás a dizer, às vezes há aquela sensação, então hoje, se a pessoa tem as notificações ligadas ou se eu estou constantemente a ver notícias, eu posso cair na tentação de dizer eu perdi esta notícia, eu perdi. Portanto, é mesmo com esta lógica do apego e como se fosse a minha obrigação, a minha responsabilidade dar todas as notícias, sempre em primeira mão. Mas isso existe, ou seja, esse em inglês é o urge, não é? Essa necessidade, sobretudo se tem muitos anos em que se luta, que era o caso das agências, e é o caso das agências, ganha-se ao segundo. Portanto, as pessoas que não tenham a noção, no caso das agências financeiras e no caso da agência Reuters com a agência Bloomberg, nós ganhávamos e lutávamos ao segundo. Portanto, ganhávamos ou não uma notícia ao segundo. Isso, ao longo de anos, tem implicações na estrutura de pensamento, na relação que temos com a profissão. E, portanto, houve aqui um ajuste que, de facto, é necessário fazer no sentido de continuar com o foco no jornalismo, querendo dar notícias, obviamente, mas de uma forma um pouco mais saudável e normal, não é? Elizabeth, como é que se equilibra essa necessidade de ganhar ao concorrente ao segundo com a certeza de que aquilo que estamos a informar é verdade? Além da formação que o jornalista deve ter de origem e também, de facto, nas agências, no caso da Reuters e da Bloomberg, são casas excelentes em termos de passagem de regras, princípios, ou pelo menos eram, no meu tempo, antigamente, como eu costumo dizer. Casas excelentes a passar certas regras e princípios e, portanto, há sempre editores e pessoas que à partida irão também assegurar, porque a experiência também é muito importante nestes casos. E, portanto, tendo atenção às fontes, havendo ali 2 ou 3 mecanismos, funciona. Não é difícil de fazer, de facto, um bom trabalho e dar notícia e ganhar-se. Não quer dizer que numa outra ocasião não se erre. E eu errei várias vezes e erro todos os dias. Em muitas situações, graças a Deus, não erro assim tantas vezes, mas claro que sim, há sempre esse risco. E o que fazíamos era corrigirmos imediatamente, assim que detectamos um erro. E isso é perfeitamente aceitável e normal. Mas há mecanismos e, portanto, há formas e com a experiência. Com a experiência, com as fontes, com o conhecimento específico da área em que estamos a trabalhar. Repara, no caso, por exemplo, de estarmos a enviar notícias urgentes, olhando para a fonte, olhando para a informação que é dada, quanto mais nós nos cingirmos à informação que está a ser divulgada e colocarmos logo qual é a fonte, são 2 grandes salvaguardas. Portanto, não estás a inventar, não estás a escrever algo, inventar entre aspas, não é? Portanto, estás a cingir-te à informação que está a ser divulgada e estás a citar a fonte. E, portanto, logo aí são 2 boas salvaguardas. Mas pronto, depois há também a experiência que é muito importante. E para além dessa carreira bastante atarefada de jornalista, eu sei que tens tempo para mais outras iniciativas. Queres falar um bocadinho de uma delas? Sim, bem, desde 2020 sou membro fundador de uma plataforma cívica, a Cidadania 21, que decidimos criar, de facto, perante as medidas que consideramos desproporcionais que têm estado a ser aplicadas em Portugal na gestão da crise sanitária e temos, de facto, trabalhado no sentido de, sobretudo, criar espaços de debate que sentimos que não tem havido em Portugal e que sentimos que é fundamental quando se fala em ciência, que é fundamental quando se fala em saúde pública e quando se fala em algo que está a mudar tão drasticamente
a vida dos portugueses. E, portanto, acabámos por criar também este ano uma associação, a Associação 21, e, portanto, tenho estado aqui com essa atividade, embora a minha atividade principal se mantenha até agora a de ser mãe de 3 crianças, e essa é uma atividade que, sem dúvida, é que me faz mais feliz, não sendo uma atividade profissional, é aquela que eu considero o meu principal papel e a minha principal missão aqui. Para além de escreveres muito, ainda te resta tempo para ler? Sim, vou lendo algumas coisas, embora eu confesso que ultimamente leio mais livros infantis, é o que eu consigo ler ao final da noite. Aqui em casa temos estado muito agarrados ao Calvin e Hobbes e já vamos a Que é repetir. fantástico. Sim, e sinto que é maravilhoso, porque ao mesmo tempo estou a reviver livros que eu lia quando era adolescente ou na minha juventude e que agora na mesa de cabeceira voltaram a estar na minha mesa de cabeceira e, portanto, eu gostaria de dizer que tinha fantásticos romances e poesia e ensaios na minha mesa de cabeceira, mas neste momento eu confesso que tenho 3 ou 4 livros do Calvin e Hobbes e são esses que neste momento nós temos estado a ler. E eu acho que são muito mais engraçados de se ler do que um romance, uma daquelas obras de 600 e muitas páginas. O Calvin e Hobbes é fantástico. E no que diz respeito à música, como é que é a tua relação com a música, sobretudo do ponto de vista de trabalho? Ouves música quando estás a trabalhar, quando estás a escrever? Ajuda-te? Preferes não ouvir? Prefiro não ouvir música, prefiro estar concentrada no trabalho, até porque já existe às vezes ruído, porque acompanho, por exemplo, algumas reuniões no Parlamento, vou acompanhando, por exemplo, algumas comissões de inquérito, etc. Portanto, os fones estão sempre comigo, ou porque estou a acompanhar comissões de inquérito, ou porque estou a receber telefonemas, e também é uma forma de haver um pouco menos de ruído à minha volta. Gosto muito de música, prefiro ouvir música quando estou de facto capaz de lhe prestar atenção. Tenho, no entanto, um rádio na cozinha que ponho para ouvir música enquanto lá estou a cozinhar e é uma forma também de estar ali um momento descontraída, mas é normalmente música de dança e é a música que vai passando no rádio só mesmo para descontrair. De resto, gosto muito de concertos, tenho aproveitado sempre que posso e houve agora há pouco tempo um ciclo de música do período barroco em igrejas de Sintra, que eu procurei ir a todas e que de facto tem como direção artística o António Jorge Nogueira, que foi um ciclo magnífico e, portanto, sempre que posso, ao vivo, é sempre muito bom apoiarmos a música e muito também com músicos portugueses. Penso que é muito importante continuarmos a ir a espetáculos e a apoiar a música portuguesa, ou pelo menos músicos portugueses. E agora uma pergunta um bocadinho mais difícil. Qual é que foi assim um grande erro que tenhas cometido ao longo da tua carreira profissional e, mais do que o erro, como é que lidaste com ele? Eu cometi imensos erros, certamente, não é? Como todos nós. Penso que aqui, tentando lembrar-me, não me conseguiria lembrar assim dos maiores. Houve sobretudo erros mais pequenos. Eu lembro-me de um que foi, não é um grande erro, mas certamente que fez muita gente rir na altura. Já foi há muitos anos. Eu não estava há muito tempo na Reuters e tive de mandar uma série de alertas, portanto, escrever e enviar para os clientes uma série de alertas que, para quem nos estiver a ouvir hoje, corresponde um bocadinho àquelas notificações que as pessoas recebem nos telefones. E na altura tinha acabado de ser criado o MIBEL, que era o Mercado Ibérico de Eletricidade, era assim, tinha aqueles nomes pomposos. Mas o meu colega, que habitualmente era o especialista nessa área de energia, não estava e por algum motivo fui eu que fiz. E acabei por enviar assim uma série seguida de notícias em que os títulos, e portanto nós enviávamos os títulos e só depois é que fazíamos uma notícia completa. E então eu escrevia MIDEL, estive o tempo todo a escrever MIDEL e passados uns minutos recebo um telefonema de uma amiga que me disse: "Olha, Elizabeth, o que é o MIDEL?" E de repente eu olho e fui ver e de facto eu estava a fazer mal. É daquelas questões, na altura deveria ter um colega que estava a enviar a informação por telefone. Ele diz MIBEL e eu percebi MIDEL, não estava a par, não confirmei, portanto lá está uma daquelas questões mais da pressa. Portanto, logo a seguir, antes sequer de escrever a notícia, lá tive eu de fazer o corrigido e corrigir MIDEL por MIBEL e explicar que pronto, havia ali. Mas de facto, assim, de erros que eram óbvios, não dava para esconder que de facto era um erro. Tenho esse, mas tenho muitos outros, certamente, e os que eu tenha reparado, porque depois há aqueles que infelizmente ninguém repara. E pronto, mas houve também uma situação, essa também muito
pronto, é daquelas que acontecem, que nós fazíamos uns diretos na televisão para a SIC Notícias e não foi bem um erro, mas tínhamos esquecido de tomar nota da cotação do euro, do câmbio do euro face ao dólar, e o colega da SIC Notícias às tantas pergunta-me, pronto, como é que tinha sido a evolução ao longo do dia, qual é que era a cotação. E eu fiquei assim um pouco parada e não tinha de facto a cotação, então tinha a opção de ou inventava, o que não me estava a apetecer fazer, porque ia dar uma informação incorreta, ou então dizia de facto a verdade. E pronto, acabei por dizer ali, olha, de facto neste momento não tenho aqui esse indicador, etc, etc. Mas é daquelas questões que quem está se calhar do lado de lá, não sei se eu percebo ou não, mas tenho certamente muitas. Aliás, os meus filhos conhecem por ser até muito, às vezes, distraída e fazer assim algumas coisas, e eles dizem sempre, pronto mãe, lá estás tu a fazer as tuas coisas. E qual é o problema que estás a tentar resolver? O problema que eu estou a tentar resolver é conseguir mantermos aqui a casa arrumada, organizada, sendo que não tenha que estar constantemente a dizer-me a mim ou aos miúdos que temos de arrumar a casa. Portanto, ainda estamos num processo, sendo que o confinamento e o teletrabalho e as mudanças de horários vieram trazer uma descontração em termos de regras de arrumação, pronto, que atingiram um limite máximo do aceitável. Portanto, neste momento é esse o problema que eu estou aqui a tentar resolver. Porque vai ser resolvido. E qual foi assim o melhor conselho que tu já recebeste ao longo da tua vida? Talvez o de dormir. Eu não ouvi muito esse conselho na altura, mas quando nós estamos naquela fase, no caso dos pais, no caso das mães que estão grávidas, os pais que vão ter bebés, ouvimos muitas pessoas a dizer: descansa, aproveita para descansar, aproveita para... E de facto eu nunca aproveitei muito para descansar quando se pode. E isso eu hoje valorizo, que é sempre que se pode, sempre que se tem um bocadinho, descansar. E descansar pode ser dormir, pode ser de facto dormir mesmo uma siesta, ver um filme descontraídamente, não ter sempre algo na agenda para fazer, não ter sempre alguma coisa para fazer, seja com os miúdos, seja com o trabalho, com a casa. É muito fácil haver sempre alguma coisa de produção que tenha que se fazer, e o não fazer absolutamente nada, ou fazer algo que se pode considerar que é uma perda de tempo, eu hoje procuro, mas é de facto ultrapassar aquela questão de não estou a produzir, não estou a cumprir a agenda e podia estar a fazer, ou seja, ultrapassar também aquela questão da culpa de, bem, eu tenho tanta coisa para fazer e estou aqui agora a fazer isto. E isso, acho que o melhor conselho que eu recebi foi sempre esse, é o aproveita os momentos que podes para descansar. E eu nem sempre seguia esse conselho e agora tenho procurado cada vez mais aproveitar alguns minutos para fazer isso. E vamos terminar por aqui, porque vamos terminar com estas tuas palavras de sabedoria, porque de facto é fundamental que as pessoas descansem, que durmam. E por vezes quando as pessoas ouvem-me falar de produtividade consciente pensam que isto é produzir mais. Não, é produzir melhor, de forma mais consciente, alinhadas com o propósito e sobretudo tendo em atenção ao seu bem-estar, não apenas no curto prazo, mas também no longo prazo. Elizabeth, foi um prazer estar aqui à conversa contigo. Muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigada, Luís. Os nossos ouvintes já sabem, segundas-feiras às 7 da manhã, podcast Produtividade Consciente, e não se esqueçam de seguir a Elizabeth Tavares e a sua iniciativa Cidadania 21. Basta procurar nas redes sociais. Já agora, qual é o local mais indicado para seguir, Elizabeth? Bem, talvez mesmo o Cidadania 21, que é a Cidadania XXI, portanto é 21 em letra romana, .eu. Também vamos pondo alguns conteúdos em farol21.pt. Já sabem, farol21.pt ou então cidadaniaxxi.eu. Muito obrigado e até para a semana.